Você já parou para pensar que talvez o sucesso, o dinheiro, os relacionamentos e até mesmo as oportunidades que parecem se materializar do nada na vida de algumas pessoas não sejam meras coincidências? E se eu te dissesse que existe uma vibração específica capaz de abrir todas as portas e que você já está emitindo uma agora mesmo, mesmo sem perceber? Parece quase impossível, não é? Mas e se for exatamente por isso que a maioria das pessoas nunca chega lá, porque elas tentam mudar suas vidas, sem antes mudar a frequência que as cria? Há poucos anos eu mesmo estava quebrado, endividado até o pescoço, me virando com bicos e totalmente sem rumo. Mas uma única mudança na minha vibração, algo que começou dentro de mim, transformou tudo ao meu redor. E é sobre isso que quero falar com você agora. Tudo é energia, absolutamente tudo. Isso não é uma metáfora, é uma lei. Cada objeto, cada pensamento, cada emoção vibra em uma frequência específica. A cadeira em que você está sentado vibra, o ar que você respira vibra. E você também. O que distingue uma rocha de uma flor, ou um sentimento de amor de um de raiva, é simplesmente a frequência em que cada um deles vibra. É isso que define forma, densidade e experiência. E toda a sua vida, cada detalhe dela, está sendo criada por essa vibração constante que você emite, consciente ou inconscientemente. Eu tive que chegar ao fundo do poço para realmente entender isso. Quando estava endividado, doente e sem esperança, o que mais me surpreendeu foi perceber como, apesar de desejar uma vida melhor, eu permanecia preso no mesmo ciclo de escassez. Eu trabalhava mais duro, me esforçava mais, mas os resultados eram sempre os mesmos. E foi então que percebi algo que mudou tudo. O universo não responde ao esforço físico, ele responde à vibração emocional e mental. Eu estava vibrando escassez, então recebi a escassez. Pense em uma estação de rádio. Se você quer ouvir uma música que está na frequência 103,5, mas seu rádio está sintonizado em 88,7, não importa o quanto você aumente o volume ou até bata no aparelho, a música certa não tocará. A única maneira de ouvi-la é mudar a sintonia. E é exatamente o mesmo com a vida. Sucesso, abundância, amor e oportunidades estão todos transmitindo em uma frequência específica. E a única maneira de se conectar com eles é tornando-se vibracionalmente compatível. Você já notou como, quando você está animado e grato, tudo parece dar certo? O trânsito flui, as pessoas sorriem para você, as coisas simplesmente se resolvem. Mas em dias em que você acorda irritado, tudo parece emperrar. Isso não é azar, é física vibracional. Você atrai circunstâncias que estão em harmonia com seu estado interior. E seu estado interior é um reflexo direto dos pensamentos e sentimentos que você alimenta. A maioria das pessoas não entende isso porque cresceu acreditando que as circunstâncias externas determinam como elas se sentem, mas é o contrário. É o que você sente que determina o que acontece fora de você. Quando entendi isso, comecei a observar o que eu estava realmente emanando. Minhas palavras eram cheias de reclamações, meus pensamentos eram carregados de medo e preocupação, e minhas emoções pareciam pesadas. Como o universo poderia me retornar prosperidade se eu estava vibrando exatamente o seu oposto? Então, comecei a fazer algo simples, mas profundamente transformador. Todos os dias antes de sair de casa, eu parava por alguns minutos e observava como me sentia. Se algo dentro de mim parecia desalinhado, eu não saía até que mudasse minha vibração. Eu fechava os olhos, respirava profundamente e me concentrava em algo que me fazia sentir bem. Uma memória, uma pessoa, um desejo realizado. Em apenas alguns momentos, eu podia sentir a energia mudar. E com o tempo, percebi que quanto mais eu fazia isso, mais rápido as coisas fluíam na minha vida. Uma vez que entendi que energia não é uma ideia abstrata, mas uma realidade que responde a tudo o que emitimos, tudo se encaixou. Dinheiro, por exemplo, é energia em movimento. Ele flui em direção àqueles que vibram em harmonia com o fluxo de valor. Quando você teme perdê-lo, quando você pensa que nunca é suficiente, você está emitindo uma frequência de escassez
e o dinheiro se afasta. Mas quando você vibra gratidão, generosidade e confiança, o dinheiro flui naturalmente. Lembro-me de uma noite olhando no espelho e dizendo para mim mesmo: se tudo é energia, então eu posso mudar tudo. Naquele momento, percebi que eu não precisava de sorte. Eu precisava de coerência vibracional. Parei de culpar o mundo, o passado, as circunstâncias. Entendi que o poder estava dentro de mim. E a única coisa que eu precisava dominar era meu próprio campo de energia. O mais incrível é que isso não exige esforço físico, exige consciência. A cada pensamento que você escolhe alimentar, você está sintonizando uma nova frequência. E quando essa frequência é mantida por tempo suficiente, ela começa a reorganizar as circunstâncias da sua vida. Pessoas diferentes surgem, ideias afloram, portas se abrem. Tudo começa a conspirar a seu favor. Quando eu estava no Corpo de Bombeiros de Toronto, mesmo antes de alcançar qualquer sucesso, eu não conseguia explicar o que sentia. Mas havia dias em que tudo parecia fluir sem esforço, e outros em que tudo emperrava. Hoje, eu entendo. Aquelas eram vibrações diferentes. A energia que eu emitia alterou completamente o tipo de experiência que eu atraía, e é isso que acontece com todos. Portanto, se você quer mudar o que acontece externamente, comece observando o que acontece internamente. Tudo o que você pensa, sente e diz está transmitindo uma mensagem energética ao universo. E o universo responde na mesma linguagem, vibração. Então, antes de agir, pergunte-se: em que frequência eu estou agora? Porque essa resposta lhe mostrará exatamente o que você está criando. Tudo começa e termina com energia. Quando você aprende a comandá-la, nada mais te domina. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna o criador delas. E quando essa consciência se torna um hábito, a vida se transforma em algo que flui, em vez de algo que precisa ser forçado. Essa é a vibração certa, aquela que abre todas as portas. Por muito tempo, acreditei que a vida se transformaria no dia em que eu desejasse algo com força suficiente. Eu costumava dizer a mim mesmo: quando eu quiser o suficiente, tudo vai mudar. Mas os anos se passaram, e apesar de desejar mais dinheiro, mais liberdade, mais significado, nada acontecia. Foi só quando compreendi uma verdade simples, mas profundamente transformadora, que tudo começou a fazer sentido. Você não atrai o que deseja, você atrai o que você é. Essa afirmação pode soar dura a princípio, mas é uma das verdades mais libertadoras, porque coloca você no controle da sua realidade. O universo não responde aos seus pedidos, ele responde à sua vibração. Não importa quantas vezes você diga que quer prosperar, se internamente você vibra escassez, insegurança ou medo, é isso que você continuará a criar. As palavras são como ondulações na superfície da água, mas a vibração vem da profundidade do lago, dos sentimentos que você nutre quando ninguém está olhando. A energia que você sustenta é o seu verdadeiro pedido. Conheci pessoas que afirmavam diariamente: eu sou próspero, eu sou bem-sucedido. Mas, simultaneamente, lá no fundo, a dúvida vibrava. Era como tentar plantar uma semente em solo árido. A intenção estava lá, mas a vibração do medo sufocava o crescimento. A vibração certa não é criada com palavras, mas com sentimento. É o sentimento que move a energia. É o sentimento que conecta você à frequência do que você deseja. Quando comecei a entender isso, percebi que tudo na minha vida era um espelho perfeito do que eu acreditava ser. Meus relacionamentos refletiam minha própria insegurança. Minha conta bancária refletia meu medo de não ser o suficiente. E as oportunidades que eu dizia não existirem estavam bloqueadas porque eu ainda estava vibrando escassez. A mudança real começou quando parei de tentar atrair coisas e comecei a me tornar alguém compatível com o que eu desejava. Lembro-me de um período em que comecei a mudar a forma como me percebia. Todos os dias antes de adormecer, eu fechava os olhos e visualizava meu eu ideal. Alguém confiante, sereno, próspero, inspirador.
Eu não pedia para me tornar essa pessoa. Eu me via sendo ela. Eu sentia o que ela sentiria, caminhava como ela caminharia, pensava como ela pensaria. E algo incrível começou a acontecer. As circunstâncias ao meu redor começaram a mudar. Pessoas novas entraram na minha vida, ideias começaram a surgir, oportunidades apareceram do nada. Mas a verdade é que nada veio do nada. Eu simplesmente comecei a vibrar em sintonia com uma nova versão de mim mesmo. Vibração é um campo magnético que emana de dentro para fora. Quando você está na frequência da escassez, tudo o que você faz, até mesmo as ações corretas, carrega uma energia de falta. É como tentar nadar contra a corrente. Você pode se esforçar, mas sempre se sente cansado, frustrado, esgotado. Agora, quando você muda sua vibração interna, o fluxo muda. É como se o rio de repente começasse a fluir a seu favor. As mesmas ações que antes pareciam pesadas se tornam naturais e os resultados aparecem sem luta. É por isso que tantas pessoas trabalham duro e ainda não prosperam. Elas tentam mudar os resultados sem mudar quem são internamente. É como trocar o espelho pensando que isso vai alterar o reflexo. O segredo está em se alinhar vibracionalmente com a vida que você deseja. Se você deseja prosperidade, precisa começar a se sentir próspero antes que o dinheiro chegue. Se você deseja amor, precisa vibrar amor, mesmo quando ainda está solteiro. Isso não é fingimento, é coerência energética. É o primeiro passo para se tornar compatível com o que você quer receber. Quando entendi isso, percebi algo que transformou minha relação com o sucesso. O universo não entende "eu quero", ele entende "eu sou". Quando você diz "eu quero prosperidade", a vibração que você emite é de falta, porque o ato de querer já implica que você não o tem. Mas quando você declara "eu sou próspero" e sente isso genuinamente como uma verdade, mesmo que sua conta bancária diga o contrário, o universo começa a reorganizar as circunstâncias para refletir essa nova vibração. Passei anos querendo mais, e quanto mais eu queria, mais distante tudo parecia. Foi somente quando comecei a sentir gratidão pelo que já tinha, por menor que fosse, que o fluxo mudou completamente. A gratidão é a frequência mais poderosa de todas, porque ela comunica ao universo que você já possui, que você já é. E o que é, se multiplica. Um dos maiores equívocos que as pessoas têm é acreditar que precisam esperar algo externo mudar antes que possam se sentir diferentes internamente. Elas dizem: quando eu tiver dinheiro, serei confiante. Quando eu encontrar o amor, serei feliz. Quando conseguir aquele emprego, me sentirei realizado. Mas a ordem é precisamente a oposta. Quando você se sente confiante, o dinheiro vem. Quando você se sente feliz, o amor chega. Quando você se sente realizado, as oportunidades se abrem. Tudo começa com o ser. Fazer e ter são meras consequências. É por isso que, quando ensino sobre vibração, sempre digo: pare de tentar mudar sua vida e comece a mudar o estado vibracional que cria a vida. Pergunte a si mesmo: como se sentiria essa versão bem-sucedida de mim agora? E comece a sentir isso. Mesmo que o mundo externo ainda não o reflita, continue vibrando. O universo nunca falha em responder a uma vibração sustentada. Essa é a diferença entre viver em reação e viver em criação. Quando você reage, o mundo controla sua vibração. Quando você cria, sua vibração molda o mundo. E é precisamente nesse momento, quando você começa a vibrar de dentro para fora, que todas as portas se abrem, porque você não está mais tentando atrair o sucesso. Você se tornou a própria frequência dele. Nunca esquecerei a noite em que tudo começou a mudar. Eu estava sozinho em um quarto minúsculo, cercado por contas, dívidas e uma sensação sufocante de fracasso. Eu trabalhava como faxineiro, ganhando mal o suficiente para sobreviver. Não havia perspectivas nem planos. Apenas um vazio e uma voz dentro de mim repetindo: a vida é assim mesmo, aceite. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Eu estava cansado de ouvir aquela voz. Peguei o livro
Pense e Enriqueça, que um homem havia me dado dias antes, e comecei a ler sem realmente saber o que esperava encontrar. Mas uma única frase me atingiu como um raio. O que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Fechei o livro, olhei ao redor e pensei, se tudo é energia, se tudo é vibração, então o que acontece se eu mudar a minha agora? Aquela pergunta parecia absurda na época, mas foi o começo de tudo. Sentei na cama, fechei os olhos e comecei a imaginar como seria viver a vida dos meus sonhos. Eu me via entrando em um escritório elegante, falando com confiança, sentindo orgulho e gratidão. Eu não apenas visualizei, eu senti. Mesmo que por apenas alguns momentos, experimentei a emoção de já ter o que eu tão profundamente desejava. E foi ali, naquele exato momento, que algo dentro de mim mudou. Não havia dinheiro novo, nem novas oportunidades batendo à porta, mas senti uma energia diferente. Era como se o peso que eu carregava há anos tivesse sido tirado dos meus ombros. E naquele instante entendi. Eu não precisava esperar a vida mudar para me sentir bem. Eu precisava me sentir bem para a vida mudar. Aquela vibração, aquela emoção elevada, tornou-se o primeiro degrau na escada que me levaria a tudo o que depois conquistei. Nos dias seguintes, percebi pequenos sinais começando a aparecer. Pessoas diferentes começaram a surgir, oportunidades que eu jamais teria notado antes começaram a se apresentar. Um amigo me ofereceu um emprego melhor. Um cliente me indicou para outro serviço e gradualmente as coisas começaram a se mover. Era como se o universo estivesse respondendo à nova frequência que eu havia emitido. Mas o ponto mais importante dessa história é que nada mudou externamente primeiro. A mudança foi interna. E é isso que a maioria das pessoas ainda não entende. Elas acreditam que precisam esperar pelo cenário perfeito para se sentirem bem, mas é exatamente o oposto. A realidade externa é um espelho da vibração interna. Se você quer mudar o reflexo, precisa mudar o que o espelho reflete. Naquela época, eu não entendia as leis universais como entendo hoje. Eu não sabia o que era vibração consciente, nem o que significava uma frequência de abundância. Eu só sabia que quando me permitia sentir gratidão, mesmo sem um motivo aparente, tudo parecia se encaixar. Então, comecei a repetir o processo todos os dias. Acordava e, antes de sair para o trabalho, imaginava a vida que queria viver. Via os detalhes, o som da minha voz falando com confiança, a sensação de roupas elegantes, o sorriso de alguém me agradecendo por ajudá-lo a transformar a vida. Eu vivia aquilo dentro de mim como se já fosse real. Com o tempo, esse exercício deixou de ser mera imaginação e se tornou uma nova identidade vibracional. O homem que antes se via como um fracasso começou a se ver como um criador. E foi aí que o mundo também começou a me ver assim. É assim que a vibração funciona. Ela não muda o mundo magicamente. Ela muda você. E quando você muda, o mundo reage. Gosto de dizer que aquela noite foi o momento em que deixei de ser vítima das circunstâncias e passei a ser o arquiteto da minha vida. Porque tudo começa com uma escolha. A escolha de mudar sua própria vibração, mesmo quando a realidade parece não oferecer motivos para isso. E essa é uma escolha que poucas pessoas fazem. A maioria continua olhando para o que vê e reagindo com as mesmas emoções, criando o mesmo ciclo, repetindo os mesmos resultados. Mas naquele momento, mesmo sem perceber, eu havia quebrado aquele ciclo. Pela primeira vez, escolhi sentir algo diferente sem depender do que via. E essa é a chave. Quando você se permite sentir a emoção do que deseja antes que aconteça, você envia um sinal ao universo dizendo: "Eu já sou isso." E o universo responde, porque ele sempre responde à vibração do ser e não à vibração da carência. Anos depois, olhando para trás, percebi que tudo o que conquistei, os negócios, as viagens, as pessoas incríveis que conheci, começou naquela noite simples, em um pequeno quarto, quando um homem sem dinheiro decidiu mudar sua própria frequência. Aquela foi a semente da transformação. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque eu mudei meu ponto de atração. E é isso que quero que você entenda.
Você não precisa de circunstâncias ideais para começar. Você só precisa decidir mudar sua vibração, porque a vibração é o código que comunica ao universo quem você é. E quando esse código muda, todo o universo rearranja os caminhos para te encontrar. Tudo começou com um pensamento simples. E se eu mudasse minha vibração agora? Aquela pergunta foi a chave que destravou todas as portas que até então pareciam trancadas. A armadilha mais perigosa que existe não é o fracasso, nem o medo. É a repetição inconsciente. É acordar todos os dias com a intenção de mudar, mas viver cada momento exatamente da mesma forma que o dia anterior. A maioria das pessoas quer uma vida nova, mas continua vibrando na frequência da antiga. Elas acordam com as mesmas preocupações, pensam os mesmos pensamentos, falam sobre os mesmos problemas e se cercam das mesmas pessoas que alimentam as mesmas histórias. Isso é como tentar sintonizar uma nova estação de rádio sem mover o botão. Você continua ouvindo a mesma música, não importa o quanto reclame dela. Por muito tempo foi exatamente isso que fiz. Eu dizia que queria ser bem-sucedido, mas minha vibração era de escassez. Eu queria prosperar, mas me comportava como alguém que acreditava não merecer. Todos os dias, ao sair da cama, minha mente já estava programada para reagir ao mundo e não para criá-lo. O subconsciente é como um piloto automático. Ele não pensa, ele repete. É o resultado de tudo o que você viveu, ouviu e acreditou ao longo da sua vida. É uma programação tão profunda que 95% do que você faz acontece sem que você perceba. É por isso que, mesmo com um desejo sincero de mudar, muitos sempre voltam ao ponto de partida. A mente consciente diz: eu quero uma vida nova. Mas o subconsciente responde: é mais seguro aqui. Essa voz não é maliciosa. Ela simplesmente foi treinada para te proteger do desconhecido. Mas o problema é que o desconhecido é precisamente onde a expansão acontece. E enquanto você se apegar à segurança da velha vibração, não há espaço para o novo entrar. Lembro-me de um período em que comecei a ganhar mais dinheiro do que jamais imaginei ser possível. Eu me sentia invencível, mas pouco tempo depois, sem perceber, comecei a gastar impulsivamente, tomar decisões arriscadas e, quando me dei conta, havia quase perdido tudo. Foi então que percebi. O problema não era o dinheiro, era a minha velha vibração tentando me puxar de volta para o nível de conforto que eu conhecia. Minha mente não estava acostumada a prosperar, estava acostumada a sobreviver. Eu havia mudado o resultado externo, mas dentro de mim o mesmo padrão ainda vibrava. Isso acontece com tantas pessoas, indivíduos que entram em relacionamentos incríveis e acabam sabotando tudo, profissionais que conseguem um ótimo emprego e de repente se sentem ansiosos, pessoas que alcançam algo significativo e depois inexplicavelmente voltam ao mesmo ponto. Não é azar. É a velha vibração reivindicando o seu território. Ela quer te manter preso ao familiar, mesmo que esse familiar signifique dor, limitação ou carência. O segredo para quebrar esse ciclo é a consciência, porque enquanto você não se observar, você repetirá. Quando comecei a notar meus próprios padrões, percebi que tudo em mim era previsível. O tipo de pensamentos que surgiam ao acordar, a forma como eu reagia aos problemas, até mesmo como eu falava comigo mesmo. Era uma coreografia invisível que se repetia dia após dia. Eu me via constantemente preso ao passado, revivendo memórias antigas, como se estivessem acontecendo no presente. E como a mente subconsciente não diferencia entre imaginação e realidade, ela continuava recriando as mesmas circunstâncias, atraindo as mesmas situações para a minha vida repetidamente. Foi então que desenvolvi um novo hábito. Antes de reagir a qualquer situação, eu parava e me perguntava: de onde vem essa emoção? É o meu eu novo ou o meu eu antigo reagindo neste momento? Essa simples pergunta provou ser uma das ferramentas mais poderosas que já utilizei. Cada vez que eu escolhia conscientemente uma nova resposta, eu enfraquecia a antiga vibração e fortalecia a nova. A mudança não acontece do dia para a noite. É um tipo de treinamento vibracional. Você começa escolhendo novos pensamentos, novas emoções, novas palavras,
até que se tornem uma segunda natureza. E é nesse ponto que sua mente subconsciente aceita a nova programação. A antiga frequência começa a perder seu poder porque você parou de alimentá-la. É como uma estação de rádio que vai sumindo quando ninguém mais a sintoniza. Muitas pessoas acreditam que mudar significa eliminar o passado. Mas não é isso. É sobre não mais dar sua energia a ele. Quando você para de reviver mentalmente histórias antigas, para de justificar por que algo sempre dá errado, e para de repetir antigos sentimentos de culpa e medo, o passado perde seu controle sobre o presente. É nesse espaço vazio, nesse silêncio vibracional, que o novo começa a surgir. O que aprendi é que a vibração certa nunca aparece por acaso. Ela é criada pela constância. Você não precisa ser perfeito, precisa ser consciente. Precisa perceber quando a antiga frequência tenta puxar você de volta e escolher resolutamente permanecer no novo. No começo é desafiador, mas logo se torna natural. Isso acontece porque o universo responde ao que é constante, não ao que é ocasional. Então, se você sente que está preso em um ciclo repetitivo, pare por um momento e observe. O que dentro de você ainda ressoa com a energia antiga? Que pensamentos, palavras e emoções estão mantendo esse alinhamento? Lembre-se, o mundo não muda quando você tenta forçá-lo. Ele muda quando você altera a vibração que o cria. E quando essa mudança acontece, o que antes parecia impossível começa a se alinhar perfeitamente. É como se o universo estivesse dizendo: agora você está finalmente ouvindo a música certa. Eu sempre digo que não há nada de místico em tudo isso. Vibração não é um conceito espiritual distante, é pura física. Cada pensamento, cada emoção, cada palavra que você pronuncia emite uma frequência mensurável. Tudo no universo vibra, e você está constantemente emitindo um sinal energético que comunica ao campo quântico o que deve ser manifestado para você através de você. Quando entendi isso, percebi que estava literalmente desenhando minha vida com as ondas dos meus próprios pensamentos. Cientistas já sabem que o coração humano é um poderoso gerador de energia eletromagnética, capaz de emitir um campo até 60 vezes mais forte que o do cérebro. E é esse campo que interage com o mundo ao seu redor. Quando você pensa algo, e especialmente quando você sente algo, você está modificando instantaneamente sua vibração. É por isso que as emoções têm tanto poder, porque elas são a linguagem através da qual o universo responde. Por anos tentei mudar meus resultados puramente através do esforço físico, trabalhando mais duro, estudando mais, buscando novas estratégias, mas nada disso funcionou de forma consistente, porque eu estava tentando alterar os efeitos, não a causa. A causa sempre foi vibracional. Cada pensamento negativo que eu nutria gerava uma emoção equivalente, e essa emoção sustentava um campo energético que atraía exatamente as situações que eu temia. Era um ciclo invisível, mas perfeitamente lógico. Quando comecei a observar esse processo mais de perto, notei algo fascinante. Cada vez que eu sentia gratidão, mesmo por algo simples como uma boa conversa ou um pôr do sol, coisas boas aconteciam. E não era uma coincidência. Estudos da neurociência mostram que emoções elevadas, como gratidão, amor e entusiasmo, alteram a química do corpo, aumentam a coerência cardíaca e literalmente expandem o campo vibracional ao seu redor. Isso significa que você se torna magneticamente mais atraente para tudo o que está em harmonia com aquele estado emocional. É por isso que eu digo que você não precisa correr atrás de nada. Você apenas precisa se alinhar vibracionalmente com o que deseja. Quando você faz isso, o universo começa a mover as peças para você. As pessoas certas aparecem, ideias surgem, coincidências acontecem. Já experimentei isso tantas vezes que não posso mais chamar de coincidência. É sincronicidade. O universo respondendo à frequência que você escolheu emitir. Houve um período em que me sentia completamente travado. Queria crescer profissionalmente, mas quanto mais eu tentava, mais obstáculos apareciam. Até que um dia, exausto, decidi parar de lutar. Sentei-me em silêncio e comecei a focar unicamente na sensação de confiança. Não nas circunstâncias, mas na própria sensação.
A cada respiração, eu me imaginava em um estado de tranquilidade e sucesso, como se tudo já estivesse resolvido. Eu não estava pedindo nada, eu estava apenas sentindo. E algo mudou. Minutos depois, uma ideia surgiu. Clara, simples e completamente diferente de tudo o que eu havia tentado antes. No dia seguinte, aquela ideia se transformou em uma oportunidade que se desdobrou em novos projetos e parcerias. A única coisa que eu havia feito era mudar minha vibração. Isso acontece porque o cérebro e o coração funcionam como transmissores e receptores de frequência. Quando você está em um estado de medo, dúvida ou ansiedade, você está vibrando em uma frequência muito baixa e, nesse nível, você não consegue perceber soluções, mesmo que estejam bem na sua frente. O medo contrai, a gratidão expande e o universo responde à expansão. As pessoas costumam dizer: "Mas Bob, como posso sentir gratidão se as coisas não estão boas?" E eu sempre respondo: é exatamente por isso que elas não estão boas. A emoção é a causa, não o efeito. Quando você muda seu estado emocional antes que a realidade mude, você está literalmente revertendo o fluxo. A vibração elevada precede a transformação externa. É um ato de fé vibracional. Você sente o que deseja antes de vê-lo, e é nesse momento que a criação começa. Comece a perceber seus próprios pensamentos como instrumentos. Quando você toca uma nota de medo, o universo responde com circunstâncias que ecoam esse medo. Quando você toca uma nota de entusiasmo, você recebe oportunidades que vibram com entusiasmo. Você é o maestro dessa sinfonia energética. O problema é que, na maior parte do tempo, as pessoas nem percebem a música que estão tocando. Elas vivem distraídas, reagindo ao seu ambiente, às notícias, aos comentários, e tudo isso ajusta suas frequências a padrões definidos por outros. Mas quando você decide assumir o comando, quando começa a escolher conscientemente o tipo de emoção que deseja sustentar, algo extraordinário acontece. O mundo externo começa a se reorganizar ao seu redor. É como se o universo, sensível à sua nova melodia, dissesse: "Agora eu entendo o que você quer." Vibração é a linguagem da criação. Não se trata de esperar por um milagre acontecer. Trata-se de tornar-se o milagre ao vibrar conscientemente o que você quer experimentar. É por isso que Einstein disse: ajuste-se à frequência da realidade que você deseja e você não poderá deixar de obter essa realidade. Não pode ser de outra forma. Isso não é uma frase poética, é uma verdade física. Então, cada vez que você se encontrar preso em pensamentos negativos, lembre-se: o que você está emitindo neste exato momento? Essa é a pergunta que transforma tudo. Porque no instante em que você muda a vibração, você muda o campo. E quando o campo muda, a realidade segue inevitavelmente. Esta é a ciência da energia, a física da alma e o segredo por trás de toda a verdadeira manifestação. Se tudo o que compartilhei até agora começou a fazer sentido para você, então este é o momento de agir. Porque o conhecimento sem ação é apenas potencial desperdiçado. A vibração certa não se manifesta puramente através da compreensão intelectual. Ela começa quando você decide conscientemente mudar o campo que você está emitindo atualmente. E essa decisão precisa ser acompanhada por um gesto simbólico, algo que diga ao universo: eu escolho elevar minha frequência. Então, se você sente que está pronto para dar este passo, quero que faça algo simples neste exato instante. Se inscreva agora mesmo e clique em curtir. Parece um pequeno gesto, mas é uma forma de afirmar energeticamente: estou comprometido com esta nova vibração. É o começo de uma nova frequência e começa com uma decisão. Por muito tempo, adiei decisões que poderiam ter mudado minha vida, simplesmente porque estava esperando para estar pronto. Eu pensava que precisava de mais tempo, mais clareza, mais coragem. Mas a verdade é que a vibração certa nunca chega antes da decisão. Ela surge depois dela. Você muda sua vibração quando decide se mover, mesmo que a dúvida ainda exista.
A clareza vem do movimento, não da espera. Lembro-me de uma vez em que fui convidado para fazer uma palestra em outro país. Eu não tinha experiência, não sabia o que esperar, e uma parte de mim queria recusar, mas algo dentro disse: diga sim, mesmo com medo. E foi o que fiz. A vibração que essa decisão criou mudou completamente o curso da minha carreira. Pessoas que eu nunca teria conhecido apareceram. Oportunidades que pareciam inatingíveis começaram a surgir. Tudo porque, naquele momento, escolhi vibrar coragem, não hesitação. O mesmo vale para você. Cada vez que você deixa o medo ditar suas ações, você reafirma a antiga frequência. Cada vez que você escolhe seguir em frente, mesmo que ainda não saiba o resultado, você vibra expansão. E a expansão é sempre recompensada. O universo responde a decisões firmes, não a intenções fracas. Quero que você entenda que toda ação física é meramente uma representação externa de uma vibração interna. Quando você se conecta com a presença, quando age com uma intenção clara, está ativamente reforçando um novo programa dentro de sua mente subconsciente. Pegue, por exemplo, o simples ato de clicar em curtir. É muito mais do que apenas um gesto, é um acordo vibracional. É o seu ser declarando: eu ressoo com essa energia, eu escolho expandir, eu me abro para coisas maiores. Esse tipo de decisão, então, acende uma onda de coerência dentro de você. É precisamente assim que o processo se desenrola. Primeiro, você adquire compreensão, depois toma uma decisão, e somente então todo o campo começa a mudar. A partir desse ponto, você começará a observar transformações sutis. Seu humor melhora, as ideias fluem com uma clareza renovada, e tipos diferentes de pessoas começam a se aproximar de você. É quase imperceptível a princípio, mas inegavelmente real. A energia se rearranja em torno do novo padrão que você está sustentando. Agora, talvez uma parte da sua mente esteja sussurrando: mas e se eu não conseguir sustentar essa vibração? E se eu tropeçar? É exatamente nesse momento que você deve se lembrar: o verdadeiro erro não é cair, é escolher não se levantar novamente. Vibração não é sobre perfeição impecável, é sobre consistência inabalável. Ninguém mantém uma alta frequência a cada momento. O segredo reside em reconhecer quando você está escorregando e escolher conscientemente se realinhar. É essa escolha diária e repetida que forja uma nova assinatura energética. Imagine a vibração como um músculo. Inicialmente ele parece fraco e instável, exigindo esforço para mantê-lo engajado. Mas com a prática diária consistente, ele se torna mais forte. Eventualmente, manter um estado vibracional elevado se torna uma segunda natureza, completamente automático. E é aí que a vida realmente começa a fluir com facilidade. Então, se agora você sente um impulso interior de que está pronto para a mudança, não o ignore. Esse sentimento é um claro indicador de que sua antiga vibração não lhe serve mais. A nova frequência está chamando, e tudo o que ela exige é sua decisão consciente. A partir deste momento, escolha vibrar de forma diferente. Escolha pensar com maior propósito, sentir com gratidão mais profunda e agir com consciência elevada. E toda vez que algo tentar puxá-lo de volta para o medo ou a dúvida, lembre-se: você já deu aquele crucial primeiro passo. Você já iniciou essa transformação. A vibração certa começa precisamente assim, com um simples gesto, uma escolha consciente, um ato de fé em si mesmo. E o aspecto mais bonito é que, uma vez que você se alinha com essa nova frequência, o universo inteiro começa a se alinhar com você. Tudo ao seu redor responde à sua nova energia, porque o mundo externo é meramente um eco da sua vibração interna. Então mantenha essa decisão viva. Permaneça firme nesta frequência. E observe como, pouco a pouco, portas que antes pareciam fechadas começam a se abrir diante de você. A barreira mais significativa que impede a vibração certa de se manifestar em sua vida não é a falta de conhecimento ou oportunidade. É algo muito mais sutil, mas profundamente poderoso. A programação mental desatualizada que reside em sua mente subconsciente.
Essa força invisível é o que eu chamo de paradigma. É a coleção de crenças, padrões e emoções que você absorveu desde a infância e que muitas vezes, sem sua consciência, dita quase tudo o que você faz, sente e decide. Ela dita o que você acredita ser possível, o quanto você sente que merece e até mesmo o que você considera normal em relação às finanças, relacionamentos ou conquistas. Por muitos e muitos anos, vivi inteiramente governado por esse padrão arraigado. Mesmo depois de começar a ganhar uma vida confortável, ainda me sentia como a mesma pessoa de antes. O zelador que acreditava não ser bom o suficiente. Minha vibração externa havia mudado, mas a interna permaneceu inalterada. E como o subconsciente sempre prevalece, não demorou muito para que eu começasse a me sabotar inconscientemente. Gastei impulsivamente, tomei decisões ruins e inconscientemente criei situações que invariavelmente me traziam de volta à estaca zero. Parecia que uma força invisível estava me arrastando para baixo, e na verdade estava. Essa força é conhecida como autopreservação inconsciente. Seu subconsciente faz todo o possível para mantê-lo dentro de sua zona de conforto, mesmo que essa zona seja inerentemente dolorosa. A mente é incrivelmente lógica quando seu objetivo é mantê-lo contido. Ela elabora justificativas perfeitas para evitar a mudança. Agora não é o momento oportuno. Você não está totalmente pronto. É arriscado demais. E se tudo desmoronar? O problema é que essas declarações parecem totalmente razoáveis, mas são meras manifestações habilmente disfarçadas de medo. E o medo é, sem dúvida, a vibração mais potente de estagnação imaginável. Quando você dá crédito a essas vozes, está efetivamente alimentando a própria frequência que o tem mantido cativo perpetuamente. Lembro-me distintamente de um período em que experimentei isso em primeira mão. Eu havia fundado minha própria empresa, viajava extensivamente, conhecia indivíduos influentes, mas apesar de tudo isso, nutria um sentimento persistente de que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. Era como se eu não me sentisse verdadeiramente merecedor do sucesso que estava vivenciando. Um dia, enquanto observava a agitação das pessoas em um aeroporto, fiz uma pergunta a mim mesmo: por que me sinto culpado por alcançar a prosperidade? A resposta me atingiu com uma clareza repentina. Minha mente ainda estava programada para acreditar que sucesso material e espiritualidade simplesmente não podiam coexistir. Essa crença havia sido profundamente arraigada há muito tempo, um produto de uma sociedade que glorificava o sacrifício e condenava a abundância. E enquanto eu não alterasse fundamentalmente essa vibração, eu sabia que continuaria a sabotar inadvertidamente meus próprios esforços. Foi nesse ponto crítico que compreendi o verdadeiro poder da reprogramação. A mente subconsciente não cede à força de vontade pura. Ela se transforma através da repetição emocional. Você deve substituir ativamente os antigos padrões de pensamento por novos, até que seu cérebro integre completamente o novo padrão como natural. E não basta apenas repetir palavras. Você deve realmente sentir elas. É esse sentimento profundo que reescreve a mente subconsciente, pois ela não compreende a linguagem verbal. Ela entende a vibração. Considere isto. Quantas vezes você articulou o desejo de ganhar mais dinheiro apenas para sentir um desconforto ao imaginar quantias substanciais em sua conta bancária? Com que frequência você sonhou com um relacionamento romântico satisfatório apenas para se auto-sabotar ao primeiro sinal de vulnerabilidade? Isso ocorre porque a mente subconsciente rejeita inerentemente qualquer coisa que não reconheça como familiar. Ela gravita em direção ao conhecido, mesmo que essa familiaridade equivalha à infelicidade contínua. É precisamente por isso que tantos indivíduos revertem a velhos hábitos, mesmo depois de fazerem promessas sérias a si mesmos para mudar. Uma vez que você compreende isso, toda a dinâmica muda. Porque agora você entende que não é má sorte ou uma inerente falta de talento que o impede. É a vibração arraigada e mais antiga que ainda está programada para preservar seu eu anterior. E para efetuar essa mudança,
Tanto a consciência quanto a prática consistente são essenciais. Cada vez que você perceber um pensamento de dúvida, medo ou culpa surgindo, pause por um momento e afirme mentalmente: este é meramente o padrão antigo tentando se impor, e eu conscientemente escolho o novo. Inicialmente, pode parecer enganosamente simples, mas é precisamente assim que começam as profundas mudanças vibracionais. Sua mente subconsciente funciona muito como um computador. Ela não discerne entre o que é real e o que é imaginado. Ela aceita prontamente qualquer coisa que você reitere com emoção suficiente. Se por muitos anos você afirmou consistentemente a si mesmo que não era bom o suficiente, seu subconsciente aceitou isso como verdade. Mas se a partir de agora você começar a se perceber como digno, capaz e próspero, e genuinamente mantiver essa imagem com profundo sentimento, ele abraçará essa crença de todo o coração também. E quando essa mudança ocorrer, sua vibração se transformará automaticamente, e com ela, sua realidade externa se alinhará. Eu testemunhei essa transformação em primeira mão em minha própria vida e na vida de milhares de indivíduos. Pessoas que, até aquele momento, estavam presas em padrões de medo, culpa ou limitação, começaram, ao reprogramar sua vibração interna, a atrair sem esforço oportunidades que antes pareciam completamente inatingíveis. O que mudou não foi o mundo externo delas, mas sim a maneira como vibravam dentro dele. O que é realmente fascinante é que, à medida que você começa a se livrar dessa antiga programação, o universo invariavelmente testa sua nova vibração. Ele o coloca em situações que antes o teriam feito retroceder, simplesmente para verificar se você ainda ressoa com o padrão familiar e desatualizado. E é precisamente neste momento que você deve permanecer inabalável. Cada vez que você escolhe conscientemente a confiança em vez da dúvida, você enfraquece a antiga vibração e reforça poderosamente a nova. Com o tempo, essa nova energia se tornará seu estado natural de ser. A abundância deixa de ser um mero desejo e se transforma em uma extensão intrínseca de sua identidade. Você para de perseguir incansavelmente e começa a atrair sem esforço. Isso acontece porque seu subconsciente, agora perfeitamente alinhado, trabalha para você, não mais contra você. Esta é a verdadeira libertação. Viver a partir de uma vibração conscientemente escolhida, em vez de uma programação herdada. Quando você compreende essa profunda verdade, entende que não há nada realmente fora do seu controle, nenhuma injustiça inerente ou acaso aleatório. Há apenas ressonância. Você é fundamentalmente uma manifestação do que acredita merecer. E a excelente notícia é que, a partir deste exato momento, você pode escolher acreditar em algo infinitamente maior. Pois o instante exato em que você decide conscientemente alterar sua programação é o momento preciso em que todo o universo começa a se recalibrar e a se mover em alinhamento com você. A imaginação serve como um portal que conecta o invisível ao manifestado. É o instrumento criativo mais potente disponível à humanidade. Contudo, o que a maioria das pessoas faz com ela, sem perceber, é simplesmente se auto-sabotar. Frequentemente, os indivíduos utilizam sua imaginação para conjurar catástrofes mentais, para visualizar cada cenário concebível que pode dar errado, e para ensaiar fracassos, mesmo antes de fazer qualquer tentativa. Eles despendem o poder criativo da mente na construção do medo. E como o universo responde à vibração do que é sentido, não meramente ao que é dito, eles inevitavelmente atraem exatamente aquilo que estavam desesperadamente tentando evitar. Por muitos anos, eu também usei minha imaginação de forma equivocada sem perceber. Eu me via fracassando, imaginava contas se acumulando sem parar, enxergava portas se fechando de forma irreversível e com cada uma dessas imagens mentais, gerava inadvertidamente uma vibração de escassez e uma preocupação generalizada. O resultado era totalmente previsível. Mais escassez, mais preocupação e uma confirmação adicional de que eu estava certo sobre meus medos. Isso continuou até o dia em que reconheci que a imaginação
funciona como um espelho e ela reflete não o que você deseja, mas sim o que você verdadeiramente acredita ser possível. Foi nesse exato ponto que comecei a estudar diligentemente o poder profundo da visualização. Descobri que os maiores inventores, artistas e líderes ao longo da história partilhavam uma característica unificadora. Eles sabiam como usar a imaginação como uma ferramenta potente para a criação consciente. Thomas Edison, por exemplo, visualizou mentalmente sua lâmpada incandescente acendendo centenas de vezes antes que ela se materializasse fisicamente. Walt Disney construiu todo o império que conhecemos hoje, muito antes de assentar um único tijolo, tudo dentro de sua mente. Ele compreendeu que a mente é o estúdio da realidade e que tudo o que é consistentemente reproduzido ali, com emoção suficiente, acabará por se manifestar aqui. Então, comecei a praticar o mesmo. Todas as manhãs, eu me sentava em silêncio por alguns minutos e me imaginava vivendo a vida que desejava. Não como um sonho distante, mas como algo presente. Eu via os detalhes, as pessoas ao meu redor, as conversas que estava tendo, as sensações que meu corpo experimentava. O segredo era sentir como se já fosse verdade. Não se tratava de fingir, mas de incorporar a vibração do que eu estava criando. Inicialmente, minha mente resistiu. Ela dizia: "Isso é uma mentira, você ainda não está lá." E é justamente nesse ponto que a maioria das pessoas desiste, porque confundem visualização com fantasia. Mas a imaginação criativa não se trata de ilusão. É sobre treinamento vibracional. É o processo de ensinar ao seu subconsciente o que é familiar. Quando você sente algo com intensidade e repetição, o cérebro não diferencia entre o que é real e o que é imaginado. Ele começa a reprogramar as conexões neurais e o corpo passa a vibrar em alinhamento com essa nova informação. E quando o corpo vibra, a realidade responde. Houve um tempo em que eu carregava um cartão no bolso com um único objetivo escrito nele. Eu o lia várias vezes ao dia e me imaginava já vivendo aquela realidade. Esse simples ato ativava em mim um estado emocional de realização. E com o tempo, comecei a notar pequenas coincidências, as pessoas certas cruzando o meu caminho, oportunidades inesperadas, ideias que pareciam surgir do nada, mas nada vinha do nada. Essas eram respostas vibracionais a um novo padrão interno que eu havia criado. O mais interessante é que este processo não depende de onde você está agora. Mesmo que sua conta bancária esteja zerada, mesmo que seu entorno pareça limitado, a imaginação coloca você em contato direto com o campo das possibilidades infinitas. É como mudar o canal da sua realidade. Enquanto todos os outros estão presos ao que vem, você pode se conectar com o que ainda não é visível, mas já existe em potencial. E o universo adora responder àqueles que têm a coragem de vibrar além de suas circunstâncias. Muitas pessoas dizem que não conseguem visualizar, que a mente delas se distrai. Isso acontece porque a maioria está acostumada ao pensamento passivo. Mas visualizar é um ato ativo de criação. É você assumindo o controle da sua tela mental e decidindo o que será projetado ali. Quanto mais emoção você infunde, mais real se torna. O segredo não é forçar imagens, mas focar em como essa realidade faria você se sentir. O sentimento é a linguagem da vibração, e é isso que o universo entende. Comecei a perceber que a visualização não era apenas uma ferramenta para manifestação, mas também para alinhamento. Ela me mantinha conectado ao meu propósito, ajudando-me a agir em congruência com a vibração que eu estava emitindo. Quando você sente que já é próspero, começa a tomar decisões prósperas. Quando sente que já é digno, age como alguém digno. E isso cria um ciclo virtuoso, onde a vibração alimenta a ação e a ação reforça a vibração. Se você deseja experimentar o poder real da imaginação, quero propor um desafio simples. Pelos próximos 7 dias, reserve 5 minutos pela manhã e 5 minutos à noite para visualizar a vida que você deseja.
Veja-se vivendo essa realidade em detalhes ricos: o ambiente, as pessoas, as emoções, as cores, os sons. Mas, acima de tudo, sinta. Sinta a alegria, a gratidão, a leveza de já estar ali. Faça isso todos os dias, sem expectativa de quando irá acontecer. Apenas confie no processo e mantenha a vibração. Gradualmente, você notará que algo dentro de você começa a mudar. As preocupações perdem a força, a ansiedade diminui e uma calma profunda emerge, uma certeza silenciosa de que tudo está bem, de que as coisas estão se encaixando. E é nesse estado que a magia acontece. Porque quando a mente está alinhada com o sentimento certo, o universo se encarrega de ajustar o resto. O que você imagina com fé, sente com emoção e mantém com consistência, inevitavelmente se manifesta. A imaginação é a ponte entre o que é e o que pode ser. E quando você aprende a cruzar essa ponte conscientemente, descobre que nunca estava esperando o universo agir. O universo estava esperando você vibrar na frequência do que sempre foi seu por direito. O medo é uma das vibrações mais paralisantes que existem, e ainda assim é a mais cultivada pela maioria das pessoas. Ele se disfarça de prudência, realismo ou lógica, mas na verdade é apenas a energia da resistência. O medo é o bloqueio que impede o fluxo natural da energia criativa de se mover através de você. Ele não destrói sua capacidade de sonhar, mas distorce o campo que deveria atrair o que você deseja. E o curioso é que o medo quase sempre não vem do presente. É uma projeção do passado ou uma antecipação do futuro. É uma ilusão vibracional, uma frequência que você alimenta sem sequer perceber. Por muito tempo, vivi aprisionado por esse tipo de medo. Medo de falhar, medo de não ser suficiente, medo de decepcionar. Eu acordava todos os dias com a sensação de que algo estava prestes a dar errado, mesmo quando tudo parecia bem. E isso se tornou uma profecia autorrealizável. Quanto mais eu vibrava esse sentimento, mais situações eu criava para justificá-lo. Foi somente quando percebi que o medo não é um sinal para recuar, mas um convite para expandir, que comecei a mudar minha relação com ele. A verdade é que o medo não desaparece quando você se torna mais forte, mais rico ou mais experiente. Ele muda de forma, mas continua a aparecer. A diferença está no que você faz quando ele aparece. Quando comecei a estudar a vibração em profundidade, entendi que o medo é apenas energia mal direcionada. É o mesmo poder criativo, apenas distorcido por pensamentos de limitação. Se você aprende a observar o medo sem resisti-lo, algo mágico acontece. Ele se transforma em combustível. Foi o que aconteceu comigo quando decidi deixar o corpo de bombeiros para iniciar meu próprio negócio. Eu não tinha dinheiro, nenhuma experiência e, sinceramente, nenhuma ideia do que estava fazendo. Mas bem no fundo de mim, havia uma voz que dizia: "Vá e o caminho se revelará." Eu estava apavorado, mas decidi agir assim mesmo. E foi justamente naquela vibração de coragem misturada com medo que tudo começou a acontecer. O medo estava lá, mas eu não deixei que ele comandasse a frequência. Porque o segredo não é eliminar o medo, é continuar vibrando alto, mesmo quando ele tenta te puxar para baixo. As pessoas de maior sucesso que conheci, e conheci muitas, sentem medo tanto quanto qualquer um. A diferença é que elas aprenderam a ver o medo como um sinal de que estão no caminho certo. O medo é o indicador de que você está se aproximando de uma nova fronteira vibracional. Se ele aparece, significa que você está deixando a velha frequência e seu subconsciente está tentando mantê-lo onde era seguro. Portanto, toda vez que o medo surgir, celebre. É um sinal de que você está crescendo. A ciência prova isso. Pesquisas da neurociência mostram que a emoção do medo ativa as mesmas áreas cerebrais responsáveis pela excitação e motivação. A diferença reside unicamente na interpretação. O corpo sente o mesmo aumento de energia, o mesmo surto químico, mas a mente atribui significados diferentes. Se você o chama de perigo, o corpo entra em defesa. Se você o chama de desafio,
o corpo entra em expansão. É a mesma energia, mas uma vibração completamente distinta. Lembro-me de uma conversa que tive com um empreendedor de muito sucesso em Nova York. Ele me disse algo que nunca esqueci. Aprendi a correr em direção ao que me assusta, porque percebi que tudo o que quero está do outro lado disso. E eu vi isso repetidamente em pessoas que realmente se expandem. O medo é o guardião final antes do próximo nível. Parece testar sua coerência vibracional, para perguntar se você realmente acredita no que diz. Quando você foge do medo, o universo entende que você não está pronto para o novo. Mas quando você o encara, ele se abre diante de você. O medo é uma frequência densa, e ele só perde força quando iluminado pela consciência. O simples ato de observar o medo já começa a dissolvê-lo, porque você para de vibrar na emoção e passa a vibrar na presença. Há um exercício simples que comecei a fazer e recomendo a todos. Sempre que o medo surge, pergunte a si mesmo: o que este medo quer me mostrar? E qual seria o oposto desta emoção agora? Se o medo diz, você não consegue, o oposto é, eu consigo. Se o medo diz, vai dar errado, o oposto é, tudo está se encaixando. Ao identificar o oposto e escolher vibrar nessa direção, você cria uma ponte vibracional que transforma o medo em fé. A fé, afinal, é a vibração mais elevada que existe. Ela não depende de provas, ela cria as provas. Quando você acredita profundamente, seu corpo muda, sua mente muda, seu campo energético muda. A fé é a frequência que transforma possibilidades em realidade. Oprah Winfrey costuma dizer que toda vez que sentia medo de dar o próximo passo, ela se lembrava de algo simples. O medo é uma oração negativa. E é exatamente isso. O medo é uma afirmação vibracional de que você acredita mais na escassez do que na abundância. Por outro lado, a fé é a certeza de que tudo já está a seu favor, mesmo que seus olhos ainda não consigam ver. O medo é inevitável, mas a escravidão a ele é opcional. Toda vez que você o confronta, ele perde uma camada de poder sobre você. E quanto mais frequentemente você escolhe vibrar acima dele, mais forte sua energia se torna. Coragem não é a ausência de medo, é a decisão de vibrar amor e confiança, mesmo em meio à incerteza. No fundo, o medo é apenas um lembrete de que há algo dentro de você que quer crescer, mas ainda não acredita que pode. É o convite à expansão. E quando você aceita este convite, a vibração muda instantaneamente. O universo o sente, o campo responde, e a vida começa a guiá-lo a lugares que antes pareciam inalcançáveis. Porque o medo não era o fim do caminho, era o portal. Tudo no universo responde ao foco. A energia flui precisamente para onde a atenção é direcionada. E esta é uma das verdades mais simples e ainda assim mais negligenciadas pela maioria das pessoas. O que você alimenta com seus pensamentos e emoções cresce. O que você ignora e deixa de reforçar se dissipa. O foco é o combustível da vibração. Toda vez que você pensa, sente e fala sobre algo, você intensifica essa frequência dentro de si. É por isso que tantas pessoas permanecem presas no mesmo ciclo de problemas. Elas se tornam especialistas naquilo que não querem, repetindo e reforçando constantemente a vibração do que desejam eliminar. Eu aprendi isso em primeira mão e de forma alguma fácil. Houve um período em que eu passava horas preocupado com dívidas, contas e resultados. Eu afirmava que queria abundância, mas minha mente estava sintonizada na escassez. Eu olhava para o meu saldo bancário e vibrava medo. Eu olhava para o futuro e vibrava dúvida. E a vida respondeu precisamente a essa frequência. Surgiram mais situações que justificavam minha preocupação. Foi somente quando eu deliberadamente comecei a mudar meu foco que as coisas começaram a se transformar. O segredo é entender que o foco é criativo. É o pincel que pinta a tela da sua realidade. Quando você se concentra em algo, está enviando uma mensagem energética ao universo dizendo: isso é o que eu quero experimentar. E o universo, que responde a vibrações, não distingue entre o que você está focando ser desejado ou indesejado. Ele simplesmente amplifica aquilo que sua atenção sustenta. Então,
Se seu foco está nos problemas, você atrai mais problemas. Se está nas soluções, você atrai mais caminhos. Comecei a treinar minha mente para olhar além do que estava errado e encontrar o que estava funcionando. No início, parecia quase impossível, porque minha antiga programação insistia em encontrar falhas, em antecipar o pior. Mas eu me forcei a redirecionar minha perspectiva. Em vez de pensar, estou em dívida, eu pensava, estou aprendendo a gerenciar melhor o fluxo de dinheiro. Em vez de dizer, isto é difícil, eu afirmava, isto está me tornando mais forte. Pequenas mudanças de foco, repetidas consistentemente, começaram a alterar completamente minha vibração. E a vibração, como sempre, mudou os resultados. Certa vez, ouvi uma frase que me impactou profundamente. Você nunca muda as coisas lutando contra o que já existe. Para mudar algo, construa um novo modelo que torne o antigo obsoleto. Foi exatamente o que eu fiz. Parei de lutar contra a escassez e comecei a construir mentalmente a imagem da abundância. Em vez de reagir à realidade, comecei a criar uma nova. Quando o foco muda, a energia se reorganiza. É como mover a lente de uma câmera. O que estava embaçado fica nítido e o que parecia distante começa a tomar forma. Pessoas que alcançam resultados extraordinários não têm vidas livres de desafios. Elas simplesmente aprenderam a direcionar seu foco. Elas sabem que a atenção é o ativo mais valioso que possuem. Se você coloca sua atenção em algo negativo, está investindo energia nisso. E a energia é a moeda do universo. Assim que comecei a compreender essa dinâmica, passei a tratar meus pensamentos como investimentos. Eu me perguntava, o que estou pensando agora está me aproximando ou me afastando da vibração que quero manter? Se a resposta era me afastando, eu redirecionava imediatamente. Recordo-me de um momento muito específico que me ensinou o poder disso. Eu estava em um voo de volta para Toronto e passei quase 2 horas preocupado com um negócio que parecia estar desmoronando. Quando o avião pousou, percebi que me sentia exausto. Ainda assim, nada havia mudado. Apenas minha energia tinha sido drenada por um foco mal direcionado. Naquele instante, decidi que nunca mais desperdiçaria minha vibração naquilo que não queria expandir. E foi então que comecei a observar algo curioso. Quanto mais eu mantinha meu foco em estados emocionais elevados, mais o universo parecia se alinhar comigo. As pessoas certas apareciam no momento exato, os projetos se desenvolviam com fluidez, sincronicidades ocorriam constantemente. Era como se a realidade estivesse respondendo à clareza do meu foco, e de certa forma, era precisamente o que estava acontecendo. A física quântica já demonstra que o observador influencia o comportamento da energia observada. O simples ato de olhar, de colocar atenção em algo, altera o campo quântico. Esta é a prova científica de que o foco não é passivo, ele é criativo. E se isso é verdade, cada pensamento distraído, cada reclamação e cada emoção negativa é uma forma de criação sem consciência. Por causa disso, comecei a desenvolver um exercício simples. Toda vez que algo me incomodava, em vez de reagir, eu respirava fundo e perguntava, qual é a lição oculta aqui? O que esta situação está tentando me mostrar? Esta pergunta, instantaneamente, redirecionava meu foco para a expansão, não para o problema. E foi assombroso ver como, a partir dessa mudança, soluções que antes pareciam invisíveis começaram a aparecer naturalmente. O foco é um ato de poder. É o que determina se você continuará repetindo o passado ou criará um novo futuro. Se você acorda pensando nas mesmas preocupações, sentindo as mesmas emoções e falando das mesmas limitações, você está vibrando o ontem e chamando-o de hoje. Mas, se inversamente você conscientemente escolhe focar no que quer experimentar, mesmo que o mundo não mostre ainda evidências disso, você passa a vibrar o amanhã, e é assim que o amanhã se manifesta. O universo não responde aos necessitados, ele responde àqueles que vibram com clareza, e o foco é o instrumento que empresta essa clareza à sua vibração. Portanto, da próxima vez que algo parecer fora de controle, não pergunte,
por que isso está acontecendo comigo? Mas sim, onde está o meu foco agora? Porque essa pergunta, mais do que qualquer outra, tem o poder de mudar tudo. Quando você muda seu foco, você muda o campo. E quando o campo muda, inevitavelmente, o mundo muda com você. A energia que você sustenta agora está moldando os próximos capítulos da sua vida. E cada pensamento consciente que você escolhe manter é uma semente plantada no campo invisível de possibilidades. Então, mantenha essa vibração, preserve esse estado e observe como o universo começa a responder com precisão à frequência que você está emitindo. E antes de seguir seu dia, pense em alguém que poderia se beneficiar desta mensagem. Alguém que talvez precise ser lembrado do poder que possui sobre a própria realidade. Envie este vídeo para essa pessoa. Compartilhe esta vibração com ela. É assim que criamos uma corrente de consciência que nos eleva a todos. Sou profundamente grato por você ter chegado até aqui comigo e por permitir que essa energia flua entre nós. Mantenha-se firme neste processo de expansão, porque o próximo vídeo o levará ainda mais fundo neste despertar. Vejo você lá.